Ir a Jesus nesta noite, dê a melhor salva de palmas que você puder. Aplauda Ele com alegria, com força. Aplauda a Jesus com entusiasmo. Aplauda porque Ele merece. Aplauda porque Ele está de pé para receber o seu aplauso. Aplauda porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é majestade. Aleluia. Glória a Deus. Sente um pouquinho, por favor, queridos. Quantos já foram abençoados nesta noite? Irmãos, Deus sempre tem mais para nós. Ele é o Deus que faz muito mais abundantemente além. Muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Se fôssemos para casa agora, já voltaríamos para nossa casa, para os nossos destinos abençoados. Porque os testemunhos que aqui ouvimos seguramente já edificaram a nossa vida, a nossa fé. Mas diga para quem está perto de você aí, Deus tem mais. Diga para essa pessoa, Deus tem mais hoje. Deus tem mais essa semana. Deus tem mais este mês. Deus tem mais este ano. Para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu creio! Eu creio! Eu creio! Pode sentar, minha amada. Deus abençoe. Queridos, enquanto esses irmãos aqui estavam louvando aqui a Deus, nessa unção tão linda, tão gostosa, aquele hino que nós aqui adoramos agora há pouco, que Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Eu estava ali com os olhos fechados e sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Você já observou que na Bíblia, Deus ele é especialista em chegar e restaurar os lugares, as situações, as vidas. Quando tudo está seco, quando tudo está árido. A gente observa tantos detalhes e tantas experiências e tantas situações que, até lendo, ainda que a gente não vivenciou aquilo que está escrito na Bíblia, nós não somos aquela pessoa de que a Bíblia retrata, nós não estamos naquela experiência que a Bíblia está falando, mas só de ler a gente percebe o quanto aquela pessoa, aquele personagem bíblico estava, quem sabe, desacreditado, desesperançado. A situação era triste, era difícil, mas aí chega Deus. Aí chega Jesus. E tudo Ele faz diferente. Eu fico imaginando, a gente já vai ler já Jó 42, mas eu fico imaginando aquela viúva que estava levando o seu único filho naquele velório. Diz a Bíblia, Lucas 7, que de longe Jesus a avista. E de longe ele se comove. São esses detalhes que me fazem chorar, irmãos. Porque Ele conhece cada sentimento do meu e do seu coração. Ele conhece cada momento que eu e você passa e atravessa. De longe, Ele vê aquela viúva levando o seu único filho. E é a Bíblia quem diz que Ele se comove. Vem a caravana da vida de lá e daqui vai a caravana da morte. Elas duas se encontram. E todo aquele que cruzou o caminho de Jesus, se estava doente, ficou curado. Se estava morto, ficou vivo. Porque Ele olha para aquela mulher e diz para ela, não chores. Ou seja, eu cheguei. E como é lindo avaliar essas situações. 12 anos sofrendo. Mas ela soube que ela soube que ele ia passar por ali. E ela foi
na luta em busca da sua cura. E mesmo sabendo que não podia, tocou na orla das vestes dele. E quando Jesus passa por ali, cura aquela mulher enferma de 12 anos. O tema da reflexão que nós temos hoje, irmãos, é a última palavra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, vai ser a palavra dele. Muito embora eu não sei qual o contexto da vida que você está levando, qual é o drama da sua vida, mas eu venho com propriedade bíblica lhe dizer que a última palavra nesta situação vai ser a palavra dele. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó 42, verso 10. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler até o versículo de número 17. Já encontrou? Diga amém. Quem ainda não encontrou, diz: espera. Eu pero. Eu pero. Jó 42, 10. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro. Diga com o bispo: em dobro. Agora profetize para quem está perto: o que Deus tem para você? O que Deus tem para você? Eu profetizo: vem em dobro. Vem em dobro. Receba, porque vem em dobro. Aleluia. Eu não sei o que é que você quer, viu, irmãos? O que é que você tem buscado? Mas vem em dobro. Eu, por exemplo, que quero um filho, vem em dobro. Oi. Amém. Amém. E lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma moeda de prata e um anel de ouro. Assim, o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Assim, o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Diga com o bispo: o melhor está no final. O melhor está por vir. Melhor é o final de todas as coisas do que o início delas. Aleluia. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou sua primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem Apuc. E em toda aquela terra não se encontravam jovens mais bonitas que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Jó foi pai, Jó foi avô, Jó foi bisavô, Jó foi tataravô.
E então morreu Jó como realizado e em idade muito avançada. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te glorificar. É bem verdade, Deus, que já fomos edificados, já fomos abençoados. O testemunho dessa irmã que orou pelo seu filho deixa claro, evidente, cristalino, que o Senhor ouve a oração de uma mãe de joelho orando por seus filhos. E só isso, ó Deus, já é motivo de sobra para nós nos alegrarmos e voltarmos para casa abençoados, edificados e restaurados. Mas cremos que o Senhor tem mais para nós, e aqui estamos nós para receber o que o Senhor tem para nos dar. Por isso Deus fala conosco, ó Pai, responde as nossas orações, e depois deste trabalho, ó Deus, depois que ceiarmos aqui, nos faz voltar para casa, ó Deus, com a fé renovada, com a fé acrescida, meu Senhor. Nos faz voltar para casa abençoados, edificados, restaurados, curados e, sobretudo, Deus, com vontade de voltar para o próximo culto, ó meu Senhor. Este aqui não é outro lugar senão a tua santa casa de oração. O lugar onde que o Senhor escolheu neste bairro, nesta rua, para fazer manifestar a sua glória. E é aqui, ó meu Deus, que aquele que entrou desesperançado vai sair daqui com esperança. É aqui que aquele que entrou fraco vai sair daqui fortalecido para a glória do seu nome. Pai, oramos a Ti agradecidos, na certeza da sua atenção à nossa oração. Em nome de Jesus. Você pode dar um brado e dizer amém. Pode dar um grito de glória a Deus. Aleluia. Sente aí um pouquinho, por favor, queridos. Aleluia. O livro de Jó tem 7 palavras, irmãos. Diga assim com o bispo: as 7 palavras do livro de Jó. 42 capítulos, e entre eles 7 vozes, 7 palavras. Eu imagino que todos os irmãos que aqui estão, todos nós que aqui estamos neste lugar, cada um dos irmãos mora em uma adjacência desta rua, deste bairro aqui. Tem até aqueles que atravessam a Macedônia para congregar. Eu sou um desses. Eu moro no Costa Azul e congrego na Liberdade. Todo dia atravesso a Macedônia para poder ter comunhão com os irmãos. Mas vale a pena. A verdade é, irmãos, que cada um de nós tem um contexto de vida. Quem aqui não tem luta? Lutas externas, lutas internas. E essas parecem até serem as maiores. Porque só você sabe o que você passa, o que você sente. Só você sabe o que você enfrenta. Tem coisas que eu, que você, que nós sentimos, pensamos, mas não falamos. E o importante de tudo isso é que Deus nos conhece. Diz a Bíblia que a nossa vida está desnuda diante de Deus. A Bíblia ainda aduz que ainda a palavra não chegou à nossa boca, Deus já a conhece. Todos nós temos um contexto de vida. Alguns contextos mais intensos, outros mais brandos, mas é a sua história, é a sua experiência. Lutas com família, com emprego ou desemprego. Lutas, talvez, quem sabe, por unanimidade na vida financeira. Quem aqui tem 100 mil na conta? Eu vou chegar lá, irmãos. A pastora tem, eu vou chegar lá. Mas cada um de nós tem um contexto, tem uma luta que precisa ser superada. Mas agora eu posso profetizar sobre a minha e sobre a sua vida. Nós vamos superar essas lutas. Nós vamos vencer essas lutas. E isso aqui não é algo só para massagear o seu ego, para fazer um afago em você.
Mas aquele que prometeu garante, ele é fiel. E seja lá o que você passa no seu dia a dia, seja lá o que você enfrenta na sua família, no ambiente que você convive, eu quero lhe dizer, não pare, não desista, insista, persista, porque o melhor está por vir. Isso que você está passando, talvez esteja no início, ou quem sabe no meio, mas o melhor está no final, e o final está por vir, o final está por chegar. Aleluia. Você conhece o contexto da vida de Jó. Então eu vou ganhar tempo porque a gente ainda precisa ceiar nesta noite. 7 palavras, 7 vozes em todo o livro de Jó. E por favor, não se escandalize, mas a primeira palavra deste livro, a primeira voz deste livro é a voz de Satanás. Capítulo de número 1, e ele está falando daquilo que lhe é próprio. O que é próprio do diabo? Diga com o bispo, a mentira. Quando ele fala do que ele é próprio. Porque tudo que ele sabe é mentir. E só aqui, irmão, já teria subsídio suficiente para a gente entender que se o diabo está falando alguma coisa a seu respeito, já dá para você entender e perceber que pela Bíblia é mentira. E qual é a mentira que ele está falando? Ele está falando que Jó só adora a Deus porque Deus é benevolente para com Jó. Ele só está dizendo que ele está falando que Jó só é grato a Deus, só serve a Deus, só adora a Deus, porque Jó é abastado, porque Jó era um sheik muito rico no lugar onde morava na sua época. Mas ele está dizendo para Deus que se Deus tirar tudo que tem dado a Jó, Jó blasfemaria na face de Deus. Aí eu gosto de 19 e 25. Porque Jó prova para o diabo, dizendo, eu estou passando por tudo isso, mas eu creio e eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, por fim se levantará em meu favor. É aqui, irmãos, que eu quero lhe dizer que enquanto passamos pelo meio de uma prova, os olhos de Deus estão sobre mim, sobre você. É muitas vezes, irmãos, a nossa conduta e o nosso comportamento no meio da prova que define como será o final dela. Está passando pela prova, mas não desiste, não recua, não levanta a bandeira branca, não nega o nome de Jesus, faz que nem aquele irmão Hernandes, que estava lá em uma situação muito difícil, e colocaram a primeira filha dele, e disseram, negue a Jesus, e ela vive, e ele cantou, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, atrás eu não volto mais. Mataram a primeira, mataram a segunda, colocaram a esposa. E ele suportou ver a filha morrer, suportou ver a segunda morrer. Mas ele já estava pronto para desistir e para negar o nome do Senhor. É a mulher da minha mocidade, é a mulher com quem eu construí uma vida, é a mulher que me deu 2 filhas, é a mulher com quem eu tenho uma história e eu não suporto, é maior do que eu, Deus. Me perdoa, me desculpa, mas eu não suporto vê-la morrer. Ela ouvindo, embora estava encapuzada, mas ouvindo que ele já estava prestes a desistir, começou a dizer, não negue a ele, agora mesmo estaremos todos nós juntos na presença dele, não negue a ele. E ele mais uma vez cantou, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo,
Atrás eu não volto. Não volto mais. Morreu. Tombou na terra. Mas em frações de milésimos de segundo, estava ele e a esposa e as filhas na presença do Eterno para sempre. Portanto, profetize para quem está perto de você, aguenta firme. Suporta. Você é crente. Crente lavado, remido, ensaboado, enxaguado no sangue de Jesus. Portanto, aguenta firme. Aleluia. Porque nós somos desses. Aleluia. A primeira voz é a voz de Satanás dizendo para Deus uma mentira. Mas depois da voz de Satanás vem a segunda voz. Capítulo de número 2. Se a memória não falhar, o versículo 9. A voz da mulher de Jó. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Durante o caminho, irmãos, a gente vai, infelizmente, vir aqui lhe pregar a verdade, lhe falar a verdade. Durante o caminho nós vamos, de vez em quando, encontrar pessoas que vai querer nos fazer entender que precisamos e que devemos desistir. E o pior é quando essas pessoas nos falam isso, embasadas na experiência delas. Elas fraquejaram. Elas não persistiram, não insistiram. Elas, por um motivo ou por outro, entenderam que não deveriam continuar. Mas quando eu falo dessa mulher, irmãos, eu preciso lhe falar da experiência que tive com Deus. Eu tive com Deus. Porque tantas vezes eu falei contra essa mulher. E às vezes, irmãos, na caminhada a gente amadurece. De tanto vivermos e de presenciarmos tantas coisas que na maioria delas a gente não entende nada. Quantas coisas na minha vida eu não entendi. Quantas orações eu fiz e ainda a resposta não veio. Porque a vida é assim. Deus não tem interesse de nos criar fazendo todas as nossas vontades. Para a minha, para a sua oração, Deus tem 3 tipos de resposta. Sim, não, ou quem sabe espere. Quantas vezes eu falei contra esta mulher? Até que um dia o Espírito Santo de Deus me fez enxergar por que a razão que ela falou isso, que está aí no versículo 9. Deixe de ser leal a Deus. Isso não vai te levar e não vai adiantar nada. Amaldiçoa esse Deus e morre. Uma mulher carregada da tristeza de ver seus 10 filhos morrerem em um só dia. Quem aguenta com isso, irmão? Quem suporta isso? O Espírito Santo de Deus falou comigo: tente entendê-la conversando com alguém que perdeu um filho. Geralmente eu dou trabalho para entender o que Deus fala. Não é na primeira vez, não. Depois de algum tempo o Senhor me fez entender qual a dor que uma mulher que já perdeu um filho sente. Pronto. Agora multiplique essa dor por 10. É o que essa sentiu. Ela está mandando me amaldiçoar, meu filho. Deus falou comigo. E ainda assim, eu a amo. Eu a entendo. Eu a compreendo. A segunda voz do livro de Jó é a voz da mulher de Jó. A terceira voz, a terceira palavra do livro de Jó é a palavra do próprio Jó.
capítulo de número 3. Você vai ver lá pelo versículo de 11 até mais ou menos o versículo 16, 17, Jó dizendo o seguinte: porque os seios da minha mãe não ficaram endurecidos, porque chegou o dia que ela me pariu, porque eu não morri e não sofri um aborto, porque eu nasci. Você vai ver Jó amaldiçoando o próprio dia do seu nascimento. E às vezes, irmãos, vamos fazer aqui uma ginástica para a gente tentar entender o drama das pessoas. Passou a fase da minha vida em que eu olhava para alguém e julgava aquela pessoa. Mas só quem sabe o que passa, só quem conhece a dor é quem sente, irmão. Às vezes a luta cresce tanto, a luta se avoluma tanto, que a gente olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito e não vê a saída. Lembra de Moisés? Lembra de um lugar chamado Pi-Airote, beco sem saída? É desse jeito. Porque Moisés olha para o lado, só vê montanhas, para o outro só vê montanhas. Olha para trás, vem Faraó com o exército e para frente tem o mar. Faz o que nessa hora? Faz o que? Vai para onde? Clama por quem? Clama por aquele que tem poder para abrir o mar. Clama por aquele que tem poder para fazer no estalar de dedos essa situação na minha e na sua vida se desvanecer. Jó está amaldiçoando o seu próprio dia, o dia do seu nascimento. E tem situações na vida, irmãos, que não são fáceis mesmo. O meu sogro andou por esses dias internado em um hospital público e nós pudemos ver de perto as situações das pessoas. Um homem entrar andando no hospital, entrar andando e falando, mais de 70 dias internado, e a doença evoluir. Dizem que por erro médico, a infecção evoluir, e agora esse homem está num estado deplorável. Quem entrou andando? Só ele, Deus sabe, as noites que ele teve ali naquele leito. Só a esposa dele, que há mais de 60 dias dorme em uma cadeira de hospital, num ar-condicionado, num frio, só eles sabem o que passa. E quando eu vejo Jó falando, amaldiçoando o seu dia, eu não concordo com Jó, mas eu me esforço para entender que só quem vive o seu drama entende até onde suporta, até onde aguenta, até onde vai. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se você conhece alguém que passa por uma situação como essa, se não puder falar nada, não fala, só ora. Se não puder ajudar, como a gente vai ver as próximas vozes, se não puder dar uma palavra de apoio, emprestar o ombro, também não torna a vida e a experiência daquela pessoa mais difícil. A quarta voz do livro de Jó é de um homem chamado Elifaz. Diga com o bispo, Elifaz. Quem era Elifaz? Alguém que se dizia amigo de Jó. E quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Porque ele faz vir para perto de Jó para dizer a Jó que Jó era injusto. E realmente todo injusto tem um fim trágico. Imagina, irmãos, você passando por uma luta, não a de Jó, não desejo isso para você. Mas imagina você passando a sua luta e alguém chega perto de você para dizer a você que você merece o que você está passando. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Ele faz o emprego de Jó para dizer a ele que Jó, você só pode ser injusto. Porque quem passa por uma situação dessa, a carne de Jó ficou podre, irmãos.
As cartilagens do corpo de Jó caíram. Isso aqui é cartilagem, isso aqui é cartilagem. Jó ficou irreconhecível. O corpo de Jó fedia tanto que aves de rapina rodavam sobre a casa de Jó. Jó se coçava com um caco de telha que caía a carne de Jó. As unhas caíram todas. Havia furúnculo purulento, furúnculo com pus dentro da boca de Jó. O hálito de Jó fedia tanto que ninguém conseguia falar perto dele. Jó está passando por esta situação. E chega alguém, meu irmão, para dizer: você merece passar por isso. Você só pode ser injusto, porque todo injusto tem um fim desse. A quinta voz do livro de Jó é de um homem chamado Bildade. Fale com o bispo, Bildade. E o que é esse Bildade, que também se dizia amigo de Jó, veio dizer para Jó? Um diz que Jó era injusto, o outro diz que Jó era pecador. Porque para Jó passar o que estava passando, Jó deveria ter cometido algum pecado. E até hoje tem isso, irmãos. Tem gente que pensa que a pessoa está passando por luta porque está em pecado. Passamos por lutas, irmãos, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E Deus sabe que a luta vai aperfeiçoar esse propósito para a gente chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Deus escolheu esse processo para cumprir a vontade dEle na nossa vida. E é através dessas lutas e dessas adversidades, como disse bem a nossa pastora mais cedo, que nós crescemos, que nós amadurecemos. Eu tenho 25 anos que sirvo a Deus. 2 dias depois que eu me batizei, lá em 1998, me batizei no domingo. Na terça-feira, tinha alguém me dizendo que Deus ia me matar. Você entende que um novo convertido ouviu isso? Não brinque com Deus, porque se você brincar com Deus, Deus vai lhe matar. Foi isso que eu ouvi. Deus não me matou, não. Estou aqui até hoje. Graças a Deus. Agora ele, eu não sei por onde anda. Que Deus abençoe a vida dele também. Eu não quero que Deus mate ele, não. Mas uma palavra dessa para um novo convertido pode matar. E cheguei até aqui porque a graça, a bondade, a misericórdia de Deus me alcançou. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então Bildade está convencido de dizer a Jó que Jó está passando por tudo aquilo, porque Jó era um pecador. Ele não conhecia o que Paulo escreveu, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É tempo, irmãos, de a gente entender, da gente aprender, a gente deixar isso muito bem discernido, guardado no nosso coração. Que a questão do pecado Jesus já resolveu, irmãos. Não tem pecado que eu e você cometa que seja maior do que o amor de Deus para mim, pela sua vida. Deus ama a humanidade, Deus ama o homem até o fim. E enquanto eu e você não desistimos de Deus, Deus não vai desistir de mim e de você. Ele vai até o fim, mas Ele não vai perder a minha e a sua vida para o inferno. E por causa de você, a aliança que você tem com Deus, a sua casa está ligada com Deus também, por causa dessa aliança que você tem. A sexta voz do livro de Jó é a voz de um outro homem chamado Zofar. E Zofar agora apela para a sabedoria. Zofar está querendo dizer a Jó que se Jó fosse um homem sábio, Jó não teria passado pelo que ele estava passando. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Quando Deus olha do céu e aponta
eu escolhi esse, eu escolhi essa, eu escolhi aquele, eu escolhi aquela. Deus não olha para o lugar onde eu e você mora. Deus não olha para a condição financeira que eu e você tem. Deus não olha para a formação acadêmica que nós temos. Deus não olha para o grau de instrução que a gente possui. Quando Deus escolhe, é geralmente assim. Deus ele escolhe, ele humilha, mas depois ele exalta. Seja lá pobre, seja lá rico, foi escolhido, Deus vai cumprir aquilo que ele estabeleceu na vida daquele escolhido. A Bíblia está repleta de exemplos, na sua grande maioria, de homens simples a quem Deus escolheu. E eu amo essas histórias. Deus pega alguém que ninguém dá nada, que ninguém escolhe, que ninguém investe. Pronto, ninguém te quer, é você que eu quero. E aí Deus dá um banho de graça nesse homem. Capacita esse homem com aquilo que a terra não pode oferecer. Dons do céu, talento do céu. E Deus pega o homem, tira o homem do pó do monturo e coloca assentado entre os príncipes da terra, para que a terra saiba que quem faz isso é somente, unicamente e exclusivamente Deus. Mas também tem exemplo de Deus pegar alguém que é muito rico, poliglota, de boa família, aparecer para ele no meio do caminho e dizer para ele: você vai saber o quanto importa você sofrer por amor do meu nome. Senhor Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco, se revela para ele. Deixa esse homem no anonimato 14 anos, tratando do ego e da personalidade daquele homem, que era um boi selvagem, que agia com os cristãos como se fosse na força de uma leoa parida. Deus trata e corta a camada grossa da personalidade desse homem e faz ele entender que ele poderia até ser influente, mas ele não era maior e mais poderoso daquele que salvou e que apareceu para ele no meio de caminho de Damasco. O Senhor coloca uma argola no nariz de Paulo, como se fazem com os suínos. E o Senhor traz Paulo até a condição que Deus precisava. Quebrantado, humilhado. Mas quando ele aceita a proposta de Deus, o Senhor põe de pé o maior e mais poderoso missionário que essa terra já conheceu. O homem que mais já ganhou alma nessa terra. Um homem que deixou na sua Bíblia 14 livros escritos. Que deixou toda organizada a doutrina dos dons espirituais. A doutrina do amor. Um homem que a igreja a quem a igreja deve muito. Porque Deus faz assim, irmãos. Não importa se sábio, se incauto. O que importa é que Deus escolheu. E Zofar estava errado na sua condição, quando ele pensa que Jó estava passando por aquilo porque Jó não era sábio. Se Jó fosse sábio, Jó não estaria passando por aquilo. Deus prova a todo homem aquele que quer provar. E quando ele prova, diga com o bispo, quando Deus prova, é porque ele quer aprovar. Aleluia. Pergunte para quem está na frente, atrás, aí do lado, já fostes provado por Deus? Você vai dizer que nunca foi. Quem nunca? Diga assim, irmãos. Responda para essa pessoa: eu estou sendo agora, irmão. Mas se Deus está lhe provando, é porque Ele vai te aprovar. Eu estou olhando para um monte de aprovados e aprovadas aqui. Deus vai lhe dar vitória nessa sua empreitada, queridos. Vai chegar o tempo, a hora certa, o dia certo, mas você vai ver, você vai vencer. Eu tenho uma luta na minha vida que já dura alguns anos, mas eu volto aqui neste altar
para testemunhar da vitória que Deus me deu. Em nome de Jesus. Deus vai nos dar a vitória, irmãos. Não desista, persevere, insista. Reveja as rotas, reveja os caminhos. Veja no que você pode melhorar, mas o que você não pode é parar. Porque a vitória é de quem persevera. A vitória é de quem não desiste. A vitória é de quem insiste. A vitória está escrito em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim vai receber o quê? A coroa da vida. Então eu vim aqui lhe proibir de uma coisa. Você está proibido de parar. Mas eu te falei de 6 vozes. Tem a 7ª voz. Tem a última voz. E a última voz na minha e na sua vida, a última palavra na minha e na sua vida, vai ser a voz e a palavra de Deus. Se o médico já disse alguma coisa, se o juiz já deu a sentença, deixa eu te dizer uma coisa, ainda tem uma outra palavra depois da do médico, ainda tem uma outra palavra depois da do juiz. É a palavra de Deus, essa que vai prevalecer na minha e na sua vida. Há 15, 20 dias atrás, a pastora Ana estava lá na IBCA Liberdade. E ela viu a oração que nós fizemos antes da internação do meu sogro. Porque, irmãos, na limitação de homem que sou, e até por já ter vivenciado tantas situações trabalhando dentro de hospital, o meu coração ficou alarmado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem todas as famílias autorizam um senhor, uma senhora de quase 80 anos de idade a entrar num centro cirúrgico. Porque muitas vezes melhor é, sabe o quê? Deixar os dias passarem e ter aquela pessoa ainda mais aqueles dias que ela puder viver. Porque quantos não são testemunhos de idosos que entram vivos, mas de lá saem mortos. E o nosso coração alarmou. Idoso, com um diagnóstico delicado, 78 anos de idade. A gente perdendo o sono. E ele cantando. É crente em Jesus, porteiro da Assembleia de Deus. Meu segundo pai. E a pastora Ana foi testemunha da oração que fiz, dizendo para Deus: eu não quero que o Senhor o leve. Mas quem sou eu para lhe dizer qualquer coisa a Deus? Se lhe aprover levar ele agora, o que me conforta é que um dia nós vamos encontrar com ele na glória. É isso que me conforta. Mas nós levamos ele para fazer exames, levamos ele para internar. Está curado, operado, está em casa e continua teimoso, irmão. Sei que você ia aplaudir a Jesus por isso. Sei que você ia glorificar a Deus por isso. Porque a última palavra é a de Deus. A última palavra é a dele. Deus muda as circunstâncias, Deus muda decretos, Deus muda sentenças, Deus faz o que Ele quer fazer. Tirou o câncer, não vai fazer nem químio, nem radioterapia. Está vivo para a glória de Deus. E a última coisa que falta tirar é a sua sonda vesical. Irmãos, a gente já vai ceiar agora. Mas eu quero só te dizer 2 coisas para a gente encerrar, para a gente ceiar. Nós conhecemos a história de Jacó. Você sabe que Jacó
tomou a primogenitura, ofereceu um prato de lentilhas ao irmão. O irmão estava faminto, trocou a primogenitura por um prato de comida. Jacó vai morar na casa do tio, fica lá 20 anos, depois volta, com 12 filhos, 4 mulheres. Esses filhos crescem. E depois o filho o penúltimo filho, o último era Benjamim, o penúltimo era José, é lançado numa cisterna. Dizem para Jacó que o filho dele, José, tinha morrido. E Jacó alimenta no coração dele a certeza de que tinha perdido o filho. Tinha feito para o filho uma túnica colorida e chorava toda vez que abraçava aquela túnica. Jacó estava pensando que já tinha chegado o fim e que de fato ele teria que aceitar. Mas aí chega Jesus com a última palavra. Tem fome em Canaã. Jacó sai de Canaã e vai bater no Egito. E quando ele menos esperava, ele não sabia que novamente ele voltaria a ver o rosto de José. É o Deus que transforma a situação que eu e você está vivendo em algo melhor, para provar que Ele pode todas as coisas. E parece, irmãos, que só isso já está bom, né? Um homem que achava que o filho estava morto, voltar a ver a face do filho já está bom. Deixa eu lhe dizer mais. Deus tem mais. Porque Jacó não viu só a face de José. Jacó viu os filhos de José. Os netos de José. Marcos, todo mundo pensava que Jó ia morrer. Jó vive mais 140 anos. Jó vê novos filhos, vê os filhos dos filhos deles novamente. E é a Bíblia quem diz, minha pastora, que Jó morre enfadado de dias, realizado. A bênção de Deus que vem para a sua vida é tão grande, é tão tamanha, que você não sabe o que você vai fazer, onde colocar. É algo maior do que você espera, do que você pensa. Quem sabe isso que você está esperando, está imaginando, está pensando, está orando, é o bastante. Eu quero lhe dizer, Deus tem mais. Deus tem mais. A última coisa que eu quero lhe dizer, Paulo está dentro de uma cadeia. E é ele quem diz em outra parte da Bíblia, desesperançado. Cheguei a desesperançar. Pensei que tinha chegado ao fim. E todos nós chegamos em uma condição dessa, em uma situação dessa. É uma dívida que já faz tanto tempo que você não consegue pagar. E se eu lhe disser que quem sabe ainda esse mês, Deus vai abrir porta para você pagar essa dívida. Paulo está desesperançado. E está achando que vai morrer naquela prisão. Aí o Senhor vem naquela prisão e diz para Paulo, que é isso, Paulo? Eu ainda tenho muito para você, não temas, fale e não te cales. Da mesma forma como você me testemunhou de mim em Jerusalém, eu vou te levar para Roma e você vai evangelizar toda a guarda romana lá na Itália. Elias vai parar numa caverna e diz, Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Então me mata aqui dentro mesmo. Deus manda um anjo para dizer, ele come pão e bebe água. Porque é grande ainda a jornada que eu tenho para a sua vida. Então eu quero lhe dizer nesta noite, queridos, que a última palavra que vai prevalecer na sua vida é a palavra de Deus. Eu não quero tomar conhecimento do que você já ouviu. Eu não quero saber o que já te falaram. O que o laudo médico está dizendo. O que o juiz falou. Eu não quero tomar conhecimento do que o dono da boca falou. A última palavra para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. A última palavra vai ser de Deus. E sabe qual é a palavra que Deus tem para você? Para a gente ceiar? Abre aí Eclesiastes.
Versículo 7, capítulo 7, versículo 8. O que é que está escrito aí? Fala alto, fala forte, fala gritando mesmo. O que é que está escrito aí? Melhor, fale melhor, é o final das coisas do que o início delas. O melhor está chegando para a sua vida. Se essa situação ainda não chegou no final, é porque o melhor está chegando aí para a sua vida. Dá para profetizar isso aí para alguém? Dá para profetizar aí para alguém? O melhor vai chegar. Diz para ele, nós vamos brindar junto. Vamos comemorar juntos a sua vitória. Vamos fazer uma festa. Me convide. Eu lhe convido. Vamos celebrar juntos. Aplauda ele. Aplauda ele. A construção da casa vai sair. A gente vai comer um feijão lá. A gente vai comer um feijão lá. O casamento vai sair. Vai sair. A gente vai comer esse bolo, irmão. Vamos sim. Vamos sim. A formatura vai chegar. A assinatura na carteira de trabalho vai chegar. A carteira de advogado vai chegar. Vai chegar. Eu profetizo sobre a minha vida mesmo, viu, irmão? Amém, amém. E eu volto aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem falar com a pastora Ana que eu venho aqui. Eu vou parar o carro aí e vou entrar. Quando eu entrar, vocês já vão saber o que é. Vai ser desse jeito. Você pode dizer amém? Pode aplaudir a ele mais uma vez? Aleluia. Vai ser desse jeito. Vamos ceiar. Como é que vai ser, minha pastora? Aleluia. Então vamos convidar aqui as pastoras, a nossa presbítera, os evangelistas, os diáconos, para a gente ceiar. Se houver alguém que quiser aceitar Jesus, a gente vai proceder com a ceia agora. Mas se você quiser aceitar Jesus, no final da ceia você pode nos procurar a pastora ou algum dos irmãos aqui e dizer, eu quero aceitar Jesus, que a gente ora com você. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu quero só falar bem rapidinho antes de lavar as mãos e de fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Dizer que a Santa Ceia é um momento sublime da igreja, um momento sublime do culto, e a gente faz isso por amor e por obediência. Porque Jesus usa ao mesmo tempo verbal que ele usa para dízimos e ofertas, ele usa também para a Santa Ceia. Para dízimos e ofertas ele diz assim, trazei. Para a Santa Ceia ele diz, fazei. Isso todas as vezes em memória de mim. E cada igreja tem o seu corpo doutrinário. Nós da IBCA, da Igreja Batista Caminho das Árvores, aprendemos com o nosso patriarca e entendemos que a Santa Ceia é para crente batizado nas águas, para crente que está em paz com a sua igreja, com a sua família, com o seu pastor, por mais que não seja membro da IBCA. Às vezes no dia de Santa Ceia tem pessoas que nos visitam e essas pessoas podem participar da Santa Ceia. Desde quando? Desde que atendam a esses pré-requisitos de ser batizado, de não haver nenhuma conduta
nada que desabone a sua conduta no tocante à vida conjugal, está em paz com sua família, com sua igreja, com seu pastor, você não só pode, mas como deve participar da Santa Ceia. Aqueles que por algum motivo, por um motivo ou por outro, não forem participar, não puderem participar, a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Em suma, os diáconos não vão determinar quem vai participar ou não. Examine-se o homem a si mesmo. E depois, coma do pão, beba do sangue do Senhor. Então eu vou pedir aos levitas que estejam entoando. Eu vou pedir às pastoras que possam orar pelos elementos. A pastora Juliana pode orar pelo elemento do pão. A pastora Ana pode orar consagrando o elemento do suco de uva. Enquanto eu vou lavar as minhas mãos. Pode ser assim? Por favor. Aqui, né? Eu vou aguentar, meu Deus. Amém. Amém. Tem que aumentar um pouquinho aí. Porque a voz do bispo é bem alta. Aí, agora. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, este pão que representa o seu corpo, ó Pai, que foi entregue como um pagamento pelos nossos pecados, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor e à medida, Pai, que nós ingerirmos, ó Deus, esse pão, se existe em nosso corpo físico algum tipo de enfermidade, meu Pai, nós seremos curados e sarados em nome de Jesus. Amém. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento eu quero te apresentar esse suco de uva, que simboliza o teu sangue, Senhor. Nós quebramos, desfazemos tudo quanto não te louva, tudo quanto não te glorifica, e consagramos tão somente a Ti. Apresentamos a Ti esse suco, e quando cada um, meu Pai, beber desse suco, meu Pai, como diz a Tua palavra, fazendo memória da nova aliança, meu Senhor, toda enfermidade espiritual será dissipada em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda doença da alma, meu Pai, do intelecto, do consciente, inconsciente, subconsciente, será exterminado em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, em diante. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, a cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu quero convidar os irmãos, quero convidar a igreja, aqueles que forem participar da ceia, a se colocar de pé. E
E quero te convidar a curvar a sua cabeça, curvar as suas frontes. Fale com Deus agora. Peça a Ele desculpas, peça a Ele perdão, se retrate com Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a sua hora. Agora é só você e seu Pai. Aleluia. Aleluia. Estremeceu, sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Morte, onde está? O ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Você que vai participar da Santa Ceia, esta mesa tem 7 mensagens. E dentre elas, uma dessas mensagens é a mensagem da comunhão. Não há quem diga que possa ter comunhão sozinho. Então procure alguém com quem você deseja, com quem você gostaria de ceiar, de ter comunhão. Sua família, o ministério, o irmão, mas não fique só. Procure alguém. Procure essa pessoa bonita aí que está aí perto de você. Olhe dentro dos olhos azuis dela. E diga assim para ela: este pão. Segure na mão direita, diga: este pão simboliza, representa o corpo do meu e do seu, do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído, foi partido na cruz do Calvário, por amor, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Por isso, quando você comer este pão, simbolizando o corpo de Jesus, verdadeira comida, se você tiver alguma doença, dor ou enfermidade no seu corpo físico, eu profetizo a sua cura, a sua restauração, em nome de Jesus, o Messias. Comamos.
Nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos porque entendemos o significado, meu Senhor, deste momento. Nós entendemos o significado deste ato. Nós sabemos, Senhor. O Senhor ordenou para que fizéssemos isso, ó Deus, em memória de Ti. E queremos te mandar um recado, Jesus. A nossa memória continua lembrada de Ti. O Senhor continua vivo dentro da nossa lembrança. O Senhor continua vivo dentro do nosso coração. Mais de 2000 anos se passaram. E aqui estamos nós obedecendo e atendendo a sua ordenança, meu Senhor. Nesta noite nós tomamos posse da cura, da restauração que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. E da mesma forma como não havia nenhum doente entre os hebreus que saíram do Egito, depois de haverem comido a carne do cordeiro assada no fogo, Pai, nesta noite nós tomamos posse e recebemos a cura que precisamos para o nosso corpo físico. E declaramos que sairemos deste lugar nessa noite curados, restaurados, para a glória do Seu nome. Por isso, meu Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa oração, meu Senhor. Em nome de Jesus. Segure agora o cálice e diga para essa pessoa: este cálice, contendo suco de uva, simboliza, representa o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado, foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nesta noite, o sangue de Jesus, simbolizado neste suco de uva, verdadeira bebida, nos lava, nos limpa, nos purifica, nos santifica de todo pecado e nos cura de toda anomalia, de toda doença em nosso corpo espiritual. Portanto, eu profetizo sobre a sua vida: quando você beber este suco de uva e ele se metabolizar no seu organismo, virar nutriente na sua corrente sanguínea, se você tiver alguma doença, algum mal no seu corpo espiritual, você ficará curado em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, o Messias. Bebamos. Nós te glorificamos, Jesus, porque nesse exato momento nós tomamos posse, meu Senhor. Tomamos posse do perdão que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Todo o peso agora está sendo retirado, meu Senhor. Peso de pecado, de acusação, está sendo agora retirado pelo poder do Teu sangue. O Teu sangue tem poder. O sangue de Jesus nos garante vitória. Por isso, meu Senhor, recebe a nossa gratidão por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para seguirmos crendo que o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. Nós te glorificamos e te bendizemos, ó meu Senhor. Você pode dizer amém. Você pode dar um abraço nesse irmão que está aí perto de você. Abençoe a vida dela, abençoe a vida dele. Diz a Bíblia que depois eles cantaram um hino.
Depois que eles ceiaram, eles cantaram um hino. Ressuscitou. Aleluia. Isso. O tamanho do pão. Aleluia. Eu sei o que você está pensando. Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Ele ressuscitou. 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 Aleluia. Os reis. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, surgiu. Impérios reconhecem e a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias. Ele é a rocha, a nossa força em tempo de fraqueza, é uma em tempo de guerra. Ó esperança de Israel. Jesus tomou nossas cadeias. Ele é a rocha, a nossa força em tempo de fraqueza, é uma torre. Ó esperança de Israel. Ó esperança de Israel. Ó esperança de Israel. Jesus é o nosso! Jesus é o nosso! Jesus é o nosso! Aplauda o Rei dos Reis! Aleluia! Oh, glória! Minha pastora quer falar alguma coisa? Por favor. Amém! E todos foram para suas casas. Amo vocês. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Pode penetrar bem. Não dá, né? Estenda as suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Que Deus nos dê uma semana de bênção, de vitória, de surpresas agradáveis. Amém, queridos?
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe.